Nós vamos ler Jonas. Queria te convidar a ficar de pé, porque eu preciso ler uma porção um pouco maior do livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos de 1 a 16. Jonas 1, de 1 a 16. Acompanhe na sua Bíblia. Não sei qual a versão que você tem aí, mas acompanhe aí. Nós vamos ler. É um texto um pouco grande, um pouco extenso, mas só para que a gente avance um pouco mais no livro de Jonas. Temos já falado domingo passado sobre Jonas. Hoje pela manhã nós já fizemos uma reflexão dos primeiros 4 versículos, mas eu quero ler agora até o versículo 16 de Jonas capítulo 1, tá? Eu estou enrolando aqui porque eu quero que você encontre o texto, né? Eu sei que é difícil encontrar Jonas, né? Mas já acha Jonas lá no Antigo Testamento. Nós vamos ler capítulo 1, versos de 1 a 16. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos.
Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós estamos abordando esse tema, vivendo submisso à voz de Deus. Para isso, nós estamos refletindo sobre a experiência de Jonas com Deus, né? E nós estamos pensando em como nós podemos extrair lições dessa experiência para que possamos, de fato, viver submissos à voz de Deus. Esse texto ele é irônico, ele tem um certo tom de ironia, porque Deus, ele fala para Jonas: Jonas, dispõe-te e vai, como diz algumas versões, né? Ou como a versão que eu li, que é da NVI, diz assim: vai depressa. As versões mais antigas do Almeida dizem: dispõe-te e vai. Aí o versículo 3 diz assim que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. É um texto meio engraçado, é meio irônico, né? Quem escreveu faz essa jogada que quase arranca riso da gente, né? Deus fala: se dispõe. Ele se dispôs, mas se dispõe para ir para outro lugar. Não sei se você conhece muito esses mapas da antiguidade, né? Mas a cidade de Jope, aonde diz que Jonas desceu para tomar um navio, atualmente é a cidade de Tel Aviv, em Israel, próxima a Jerusalém. E ele desceu até lá. Nínive, aonde Deus queria que ele fosse, ficava dali de Jope a cerca de 1000 quilômetros. Essa era a distância que Deus queria que ele fosse. Ele tomou um navio para Tarsis. Tarsis ficava ao sul da Espanha, cerca de 4.000 quilômetros de onde ele estava. Entendeu o que ele está fazendo? Entende por que o texto é engraçado? Porque Deus está dizendo assim, ó, vai ali, a 1000 quilômetros daqui. Ele diz assim: eu vou, mas eu vou para 4.000 quilômetros daqui, né? Se somar dá 5.000 quilômetros longe de distância de onde Deus queria. Porque é sentido contrário. Ele pega um navio para ir para lá. Nínive fica para cá, na Síria, né? Nínive não tem acesso por navio. Ele pega o navio e vai para Tarsis. Vai fazer uma viagem para longe da onde Deus quer. E com isso a gente acaba entendendo que Jonas, ele gastou tudo que tinha para não ter que fazer o que Deus queria. E ele faz isso. Ele gasta tudo que tinha. Ele deixa a sua terra, ele compra uma passagem. Se fosse pensar, se fosse possível ir para Nínive de navio, só pelo cálculo de distância, o preço de uma passagem para Tarsis seria 4 vezes mais do que para Nínive. É a lógica, é a matemática, né? Mas Nínive não tinha acesso por navio. Mas ele está gastando muito. Lembrando que na antiguidade, viajar de navio era muito caro, não é? Era o transporte mais caro, que dava maior lucro, né, para os navegantes, e despendia muito gasto para alguém que queria fazer esse tipo de viagem. Mas eu quero, olhando para essa situação toda, essa circunstância de Jonas, que, como eu disse semana passada, você vai ouvir várias vezes sobre Jonas, espero que não se canse, mas olhando para essa narrativa, como eu disse hoje de manhã, chega a parecer uma lenda, porque é uma história assim, encantadora, cheia de coisas diferentes, como um homem sendo engolido por um peixe. Mas eu quero olhar para esse texto e hoje, nesta noite aqui, tirar alguns conselhos para a nossa vida, para que a gente possa sair daqui pensando em como é que eu posso ser submisso à voz de Deus. E eu quero transformar aquilo que acontece na vida de Jonas em conselhos para a nossa vida. Então, o primeiro conselho é: não defina a vontade de Deus pelas boas circunstâncias. Não faça isso. Veja o que está acontecendo com Jonas. Deus fala com Jonas: Jonas, eu quero que você vá a Nínive, você prega naquela cidade. Diz que o Jonas se dispõe,
mas diz que ele desceu a Jope. Quando ele desce a Jope, diz que tem um navio. E esse navio, ele vai para Tarsis. Pensando assim nos moldes de hoje, né? Ele vai no guichê e pergunta assim, ó, para onde está indo esse navio? Está indo para Tarsis. Onde fica Tarsis? Ah, uns 4.000 quilômetros daqui. Quanto custa a passagem? Aí ele pega a carteira e vê, eu tenho dinheiro. Eu consigo pagar uma passagem para lá. E as coisas vão se encaixando. Eu fico imaginando a sensação do Jonas, porque Deus falou com ele. Eu quero que você vá para Nínive. Mas ele está fugindo da presença de Deus. Eu fico imaginando a sensação que ele tem quando ele entra no barco, quando ele consegue embarcar. Fico tentando me colocar na posição dele, né? Embarcando, né, no navio, olhando para trás, vendo que está tudo bem, tudo fluindo. Fico imaginando assim, o navio sendo destravado dali, e o navio vai se afastando da terra, e aquela sensação boa assim, consegui. O navio indo embora, está tudo dando certo. E qual é a leitura que o Jonas faz isso? Como que ele lê essa situação? Deu certo. Talvez Deus tenha mudado a sua vontade. Deus percebeu que eu não sou a pessoa certa, né? Essa coisa de ir para Nínive. Imagina ir para Nínive. Eu vou para Nínive? Eu não vou para Nínive. E aí então o navio começa a sua viagem, é aquela sensação de que posso ir para o porão, posso deitar e posso dormir. Porque é isso que ele faz. Diz que ele desce e vai dormir. Porque a circunstância, ela é boa. Boa. Está tudo dando certo. Presta atenção numa coisa. Não é porque tudo está dando certo, é que tudo está certo. Certo? Certo, né? Não é porque tudo vai dando certo na sua vida que está tudo correto. É isso aí. Estou no caminho, na direção que Deus quer para mim. Muitas vezes, não. Porque como nós dissemos hoje pela manhã, Deus nos dotou de vontade própria. E Deus vai permitindo que a nossa vontade seja feita por algum tempo. E vai nos dando essa falsa impressão de que está tudo bem. As coisas estão indo bem. Está tudo se encaixando perfeitamente. Cuidado com essas decisões que nós tomamos, à custa desses sinais muito transitórios, né? Sinais de que tudo vai bem, está tudo correndo bem, está tudo dando certinho. Nunca defina a vontade de Deus por esses meios. Nunca pense que só porque cada passo que você dá parece que nada acontece, está tudo ok, que está tudo certo. É preciso aprender a ser submisso à voz de Deus. O que Deus está te falando? Se o que Deus está te falando é uma coisa e para onde você está indo é outra coisa, não adianta avaliar o que está acontecendo. Ah, mas está tudo bem, está tudo fluindo bem. Não resolve. Não defina a vontade de Deus pelas boas circunstâncias. Pode ser que está tudo bem na sua vida, tudo bem em volta. Mas ainda assim, você está desobedecendo a Deus. Jonas, por um tempo, vai dormir no porão, está tranquilo, parece que a vida está fluindo. A decisão que ele tomou parece que é a mais acertada. Mas não estava na vontade de Deus. Ele estava fugindo de Deus e aparentemente, circunstancialmente, estava dando tudo certo. Então, receba esse primeiro conselho. Não defina a vontade de Deus pelas boas circunstâncias. Não é porque tudo está bem que está tudo bem. Às vezes não está.
Pode estar tudo bem na sua vida, aparentemente, mas você está trilhando por um caminho que não é o caminho que Deus quer. Não é a voz de Deus para você. Você está indo no sentido contrário, mas aparentemente tudo está correndo bem. O segundo conselho que eu queria te dar nessa noite aqui, baseado nesse texto: faça uma leitura correta das más circunstâncias. Aprenda a ler as más circunstâncias que estão acontecendo à sua volta. Olha o que aconteceu com Jonas. Tudo estava indo muito bem. E nós não sabemos assim por quanto tempo. Quanto tempo isso durou? Durou 1 hora, 2 horas, 3 horas? Por quanto tempo ele viajou? Porque naquela época, nas embarcações que haviam naquela época, uma distância de 4.000 quilômetros em alto mar, que era o mar Mediterrâneo, demoraria 1 ano. Era demorado. 1 ano para chegar lá. Então é distante, é longa a viagem. Não sei quanto tempo durou. Eu não sei por quanto tempo eles ficaram navegando, e estava tudo bem. Não sei se passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, porque a história, ela conta o que aconteceu, sem narrar exatamente o tempo, cronologicamente, quanto tempo isso gastou, quanto tempo levou. Mas o fato é que o verso 4 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Em algum momento daquela viagem, o mar se revoltou. De repente, aquela sensação de que o navio estava bem, estava estável, estava navegando, né, com todo sucesso, de repente começa a balançar. Opa, alguma coisa está acontecendo errado. O verso 5, por sua vez, mostra um contraste entre a tripulação do navio e o profeta, esse homem de Deus, Jonas. A tripulação do navio está assustada. Os homens daquele navio estão percebendo que há algo que transcende os fenômenos naturais. Não é uma tempestade comum. Tem alguma coisa errada nisto. Eles são homens dos mares. Eles estão acostumados, eles são marinheiros. Mas eles percebem que nesta circunstância há algo diferente. Não é uma tempestade comum. Tem uma coisa estranha nisso. Eles estão com medo, cheios de vontade de viver. Eles estão lutando pela vida, né? Ninguém está se suicidando, estão querendo viver, sair daquela situação. E eles começam então a aliviar o peso do navio. Vamos deixar esse navio mais leve. Porque o navio estava pesado, um navio carregando muitas coisas. E vamos ver se a gente consegue sair dessa tempestade, dessa angústia, com um navio mais leve. E o Jonas? O Jonas disse que estava no porão, ele estava deitado, e diz que ele estava dormindo profundamente. Profundamente. Alguém tem que acordá-lo, porque ele está dormindo profundamente. Os pagãos do navio estavam muito mais sensíveis aos sinais que estavam acontecendo do que o Jonas, o homem que dizia temer a Deus. Percebe a diferença? O verso 6 mostra que o mestre do navio discerniu que tinha algo errado com o Jonas. Agora, esse rapaz está errado, não é possível. Como é que pode? O mundo está caindo à sua volta e o sujeito está dormindo. E vai lá falar com ele, vai acordá-lo. E pergunta: o que se passa contigo, agarrado aí no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E no verso 7 nós temos a informação de que aqueles pagãos lançaram sorte, tiveram uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar sorte. Vamos ver se no lançar sorte, a sorte cai sobre alguém. Tem que saber assim, ó, de quem é a culpa? Deve ter algum problema nesse navio aqui. E aí, meus irmãos, guarda uma coisa na sua cabeça: na loteria da vida, o cristão fugindo de Deus dá azar. Diz que a sorte caiu sobre Jonas. Não sei como é que eles usaram isso, não sei como é que foi, não sei se foi uma garrafa girando, não sei o que eles fizeram. Mas não sei se botaram o nome num papelzinho, sortearam, alguma coisa eles fizeram. Mas o fato é que não há
sujeito mais azarado do que um cristão fugindo de Deus. O bicho deu azar, né? Porque a sorte caiu sobre ele. Sobre ele. E quando eles esclareceram isto, a pergunta é: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Deus te mandando ir para um lugar, você me entra num navio desse, está indo para outro lugar, colocando todos nós em perigo aqui. O que você está fazendo? Essa é a pergunta que eles fazem. E a pergunta que talvez Deus queira te fazer nessa noite aqui: o que você está fazendo? Faça uma leitura correta das más circunstâncias. Cuidado para não chamar de provação aquilo que é consequência de desobediência. Nossa, Deus tem me provado. Deus não está provando nada. Na verdade, você anda num caminho errado e as consequências vêm. Isso não é provação. Isso é consequência de decisão errada que você está tomando. E às vezes a pessoa está totalmente indiferente a isso. Está dormindo no porão do navio. O mundo está caindo na sua volta. Não percebe. Não percebe. Cuidado com essa leitura que você faz das más circunstâncias. Faça uma leitura correta. Eu sempre acho saudável, toda vez que tem uma dificuldade na vida, é saudável perguntar: será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu tenho que acertar alguma coisa? Por que está acontecendo isso na minha vida? Faça uma leitura correta. Mais do que causar problemas na sua vida, a experiência ruim também é esse amor apaixonado de Deus tentando agarrar você de volta, a trazê-lo para junto de si. Falamos sobre isso hoje pela manhã. Deus querendo que você volte à presença dEle, desfrute do relacionamento com Ele. Por isso que Ele mexe na tempestade, no navio. Ele faz mexer tudo para que você volte, para que você se aproxime novamente. Porque você está fazendo uma leitura errada. Errada. Não há nada mais valioso nessa vida do que viver na presença e na vontade de Deus. Faça uma leitura correta. Esse é o conselho. Olhe para as más circunstâncias e leia corretamente o que está acontecendo. Isto é o quê? Porque às vezes você vai chamar de provação. Deus está me provando. Deus me livra da provação. Você traz pedido de oração para a igreja. Igreja, ore por mim, estou sendo provado. Isso não é provação. Talvez a leitura está errada. É só você voltar para onde Deus quer que tudo se acalma, o mar se acalma. É preciso fazer uma leitura correta dessas más circunstâncias. E um terceiro e último conselho: transforme a sua atitude perante as circunstâncias. Muda. Interessante que somente quando Jonas se viu como parte do problema é que começou-se uma solução. O verso 11, eles perguntam: o que nós vamos fazer com você para que o mar se acalme? Se a fúria do mar tem a ver com você, o que a gente faz com você? E a resposta do Jonas é: me joga no mar, faz isso. Se eu sou o problema, me joga no mar. Mas é interessante essa consciência pagã daqueles homens. Se está tendo um problema, alguma coisa precisa ser feita. Não pode cruzar os braços e ficar assistindo o problema acontecer. Porque nós fazemos isso muitas vezes, né? Deixa eu ver até onde vai para ver como é que fica, né? Tem pessoas que não tomam uma atitude. O mundo está caindo. Os problemas estão acontecendo. Está tudo desmoronando, a pessoa fica olhando, esperando. A consciência pagã daqueles homens diziam: não pode, o problema não se resolve por si só, precisamos fazer alguma coisa. E a pergunta é: o que nós vamos fazer? Responde. Se você está dizendo que você é o problema, o que nós vamos fazer? E a resposta dele é assim: me lança no mar, me joga no mar, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade.
Eu acho louvável a atitude de Jonas, porque ele pode ter errado, mas agora ele acerta. Porque é tão mais fácil a gente empurrar a culpa para alguém, né? Alguém tem culpa, a gente vai empurrando. É difícil a gente assumir que nós somos o problema. Nós somos o problema. Muitos anos atrás, eu li uma ilustração dizendo que havia muita reclamação numa empresa. Todo mundo reclamava. E aí então colocaram um aviso no mural, dizendo que num dado lugar da empresa ia acontecer um velório. E aí o anúncio dizia assim, hoje morreu quem era o problema da empresa. Estava convidando todos os funcionários a passarem por lá e chorar a morte daquele que era o problema da empresa. Aí diz que chegava num lugar assim, tinha um caixão lá, como é comum nos velórios, né? E aí diz que formava uma fila, e a pessoa ia, aproximava do caixão, olhava assim e saía. Aí vinha um outro, porque todo mundo curioso. Quem é o problema da empresa? Morreu. E aí se aproximava do caixão, olhava e saía. E vinha um outro e fazia a mesma coisa. E alguém ficou curioso, não é possível. Ninguém fala nada, todo mundo sai assim, triste. Quem era o problema dessa empresa que morreu? Aí se alguém chega lá e percebe, sabe o que tinha no caixão? Era um grande espelho. Então a pessoa olhava no caixão para ver quem estava morto e via a sua própria face. E entendia a mensagem da empresa. Você é o problema dessa empresa. Você é o problema. E diz que a empresa mudou completamente depois daquilo. Porque cada um se viu como parte do problema. Somente quando a gente se vê como parte do problema é que começa a se enxergar alguma solução. Nós precisamos transformar a nossa atitude perante as circunstâncias. Sabe por quê? Porque às vezes, muitas vezes, não são as situações que precisam mudar. A gente tem que mudar. Não é a circunstância que tem que mudar. Você precisa mudar. Não adiantava Jonas dizer assim, gente, tem que fazer, levantar um clamor aqui nesse navio. Vamos fazer um culto. Vocês têm que se converter. Vocês são tudo pagão. Não adiantava fazer isso. Jonas está dizendo, eu sou o problema. Se eu sou o problema, me joga no mar e o mar vai se acalmar. Quando eu olho para aquele diálogo dos dois ladrões na cruz, lembra? Lucas diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Nós temos ali duas perspectivas distintas da vida. Que um ladrão vai dizer para Jesus assim, você não é poderoso? Salva-se a si mesmo e a gente também. Aproveita, né? Tira a gente daqui, dessa cruz. Do outro lado vem uma outra voz dizendo assim, ei, não fala assim com ele. A gente merece estar aqui, ele não. E a outra pessoa diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Percebe a diferença? Um está dizendo assim, resolve a minha situação, muda agora a minha situação, agora. O Senhor não é Deus, me tira da cruz agora. O outro está dizendo assim, não precisa tirar da cruz agora. Estou preocupado com o meu destino. Quando o Senhor vir no teu reino, eu quero estar com o Senhor lá. Totalmente diferente. Às vezes nós queremos que Deus resolva só a nossa situação, mas nós não queremos mudar a nossa vida. E Deus muitas vezes vai usar a circunstância para mudar a sua vida. Porque não basta mudar a circunstância, tem que mudar a sua vida. Hoje pela manhã eu estava dando uma aula para os casais sobre dinheiro. Estava sendo enfático com os casais. Tira da tua cabeça a ideia de que você precisa ganhar mais dinheiro. Você não precisa.
E não pense que Deus vai te dar mais dinheiro, porque você está endividado. Não vai. Deus quer que você administre melhor o que você tem. E quando você for fiel no pouco, sobre o muito Ele te coloca. Isso é uma regra bíblica. Mas não adianta imaginar que o meu problema é dinheiro. Se eu ganhasse mais, seria muito mais feliz. Não seria. Você seria mais endividado. Porque se você não cuida do que você ganha, se Deus te der mais, é pior ainda. Você se endivida mais ainda. Não são as circunstâncias que tem que mudar as pessoas. Muda a sua atitude diante das circunstâncias. O que está acontecendo? Muda você. Tenta mudar você. Fica mudando os outros, mudando circunstâncias, mudando um monte de coisa. Muda você. Não é o salário que tem que mudar, não é o patrão que tem que mudar, não é a igreja que tem que mudar. Não é a esposa que tem que mudar, o marido tem que mudar. Você tem que mudar. Eu preciso mudar diante de algumas circunstâncias. Mude o seu jeito de olhar para isso. Quando você muda, dá até a impressão que a circunstância mudou, mas às vezes ela nem mudou. Mas é o seu jeito, o seu óculos, você olha diferente para aquelas circunstâncias. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Não defina a vontade de Deus pelas boas circunstâncias, não faça isso. Não fique pensando porque está tudo bem na sua vida, eu estou no caminho certo. Nem sempre você está. Não defina a vontade de Deus desta maneira. Vontade de Deus se define pela palavra de Deus, que é a vontade de Deus decretada, está ali escrita. Faça o que está escrito. Não é avaliando circunstâncias. Pode estar tudo bem na sua vida, mas é uma falsa impressão. Faça uma leitura correta das más circunstâncias. Se você está vivendo num tumulto, um monte de problema acontecendo, faça uma leitura correta disso. Talvez está chamando isso de provação, que Deus está testando a sua fé. Às vezes não é nada disso. É Deus te chamando para obedecer. É Deus chacoalhando a sua vida, derrubando o seu mundo, para que você mude. E transforme a sua atitude perante as circunstâncias. Pare de querer mudar as coisas. Mude você. Mude a sua forma de olhar, sua forma de lidar com as coisas. Quando você faz isso, você vai perceber que as coisas se resolvem, as tempestades se acalmam. É isso que aconteceu com Jonas. Quando ele diz, me lança no mar, a tempestade se acalmou. Talvez você tenha que dizer isso essa noite. Deus, eu estou me lançando aqui. Toma minha vida nas tuas mãos. E faz de mim o que o Senhor quiser. Porque quem sabe fazendo assim, a tempestade se acalma. A gente consegue se acalmar. A gente podia cantar novamente aquele cântico, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Que nós cantamos aqui em algum momento do culto. Mas talvez você cantou como se fosse mais uma música só da liturgia do culto. Mas talvez agora você possa cantar fazendo do cântico uma oração, dizendo a Deus, Deus, renova-me, eu já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Ora isso, diga isso para Deus. Deus, eu preciso mudar alguma coisa. Eu preciso tomar o exemplo de Jonas. Eu preciso aprender a ser submisso a essa voz de Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse cântico. Enquanto nós cantamos, se esse for o seu desejo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos no final aqui, mas é uma demonstração de que você quer de fato se lançar nas mãos de Deus.